A palavra é Jesus Cristo. Terça-feira, na 11ª semana do Tempo Comum, 17 de junho de 2025. Oremos. Ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos fazer em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura da Santa Missa de hoje está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículos de 1 a 9. O Salmo responsorial 145, com 4 estrofes, tem entre elas o refrão: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E o Evangelho será o de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Paulo faz um apelo aos irmãos de Corinto. Ele diz que na Macedônia, portanto em Filipos, que era a capital da Macedônia, os filipenses foram muito generosos quando se tratou de ajudar ao próprio Paulo e agora também a Jerusalém. Os irmãos e irmãs de Jerusalém atravessam, nesse período, uma grande perseguição. Todos perderam suas vantagens financeiras. Tem muita gente passando fome. Quem teve que ficar na cidade sofre mais do que aqueles que tiveram que deixar a cidade e ir para a diáspora, porque depois da invasão do general Tito, agora tudo está muito difícil. A cidade está destruída. E agora, como farão? É preciso ajudar os irmãos em grande dificuldade. A partilha muda tudo, e há de fazer isso agora, porque os macedônios já experimentaram e Paulo é testemunha. Por isso, Paulo apela para os coríntios para que, embora distantes geograficamente de Jerusalém, não resistam e participem da coleta para mandar alguma coisa para Jerusalém. Eles necessitam do que os coríntios possuem. Agora a vida por lá está muito difícil. Uma vez é o outro, quem sabe amanhã serei eu a necessitar da ajuda, da caridade alheia. E então, como em Corinto, diz Paulo, tendes tudo em abundância: fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade mesma que eu dei exemplo a vocês. Assim vocês procurem ser abundantes, generosos nesta obra. Não é uma ordem, diz Paulo, não é uma ordem que eu estou dando a vocês, mas é para testar a sinceridade do vosso amor, da vossa caridade social concreta, que eu recordo a boa vontade dos macedônios e o bom exemplo deles. Porque, na verdade, e aqui vem o pressuposto teológico cristológico mais bonito, na verdade conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se trata de ser uma pessoa boazinha ou partilhar aquilo que tem só para aparecer, de maneira alguma. O nosso motivo principal é cristocêntrico. Conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. É Cristo Jesus a razão da nossa certeza de que tudo vai dar para todos. Sim, inclusive com a partilha do que eu tenho, com o meu dízimo, com a minha oferta, com a minha generosidade. Como é o seu dízimo? Você é dizimista? Seus filhos? Sua família? Como vai a prática do dízimo na sua casa? Como católicos, como cristãos, você
leva à igreja seu dízimo mensalmente, com aquele gosto de quem pertence à Igreja Católica e a ama? Aprimore-se cada vez mais nesta prática. Dinheiro de igreja não é rifa. Dinheiro de igreja que sustenta as nossas obras não pode ser promoções e eventuais campanhas. As campanhas são eventuais. O rotineiro da igreja é custeado pelo nosso dízimo todo mês. Pagamos os boletos, assumimos as despesas, mantemos um padrão de evangelização graças ao seu, ao meu, ao nosso dízimo. Como vai seu dízimo? Você é dizimista de quanto? De 10% sobre o que você ganha ou de algo que você decide segundo uma quantia pré-estabelecida, chamando aquilo de dízimo? O que você põe no envelope é a quantidade dos 10% ou são aquelas pequenas notas que sobraram por ali e você vê nisso já algo de grande da sua parte, de generoso? Faça um propósito. Faça esse propósito agora, orando comigo. Meu Senhor, eu serei dizimista de 10% daquilo que dos 100% recebo de vós. Senhor, eu serei dizimista por amor à Igreja de Jesus Cristo. Senhor, eu serei dizimista sem medo, porque eu confio na vossa divina providência paterna, que jamais nos deixará faltar nada. Senhor, eu quero ser dizimista generoso e fiel, para não ser episódico e deixar falhas nesta prática tão edificadora da evangelização e do testemunho do vosso seguimento. Senhor, vinde me ajudar para que eu possa ser dizimista, se não com eventuais valores pecuniários, financeiros, no mínimo, eu leve à igreja a minha pergunta e prontidão: em que posso ajudar? Em que posso servir? Sim, Senhor, eu quero ser dizimista. E se por acaso nem mesmo isso eu consiga fazer, recebe, Senhor, o dízimo da minha dor, da minha doença, do meu mal-estar, do meu desemprego, da minha raiva, da minha insatisfação, da minha indignação porque nada tem dado certo na minha vida. Senhor, eu quero viver tudo isso na fé contigo. Senhor, eu sou teu, eu sou filho da igreja, minha mãe. E assim, então, estaremos vivendo na expectativa deste maravilhoso conselho de Paulo aos cristãos de Corinto, a favor dos irmãos na fé que passam necessidade em Jerusalém. No Evangelho, Jesus diz que a lei dizia de amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. E, por fim, Jesus quebra esta lógica do amor somente àqueles que me amam e do ódio àqueles que não me amam. Porque é para amar os inimigos e bem mais além disso, rezar por aqueles que nos perseguem. Jesus é ulterior àquilo que poderia ser o suficiente. Ele vai sempre mais além. Assim, se nós o fizermos, seremos filhos de Deus Pai que está no céu, que faz nascer o sol sobre os maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. Se nós amarmos somente aqueles que nos amam, que foi que fizemos de extraordinário? E já temos nisso a nossa recompensa. Os cobradores de impostos fazem a mesma coisa. Se nós saudamos somente aqueles que nos saúdam, nossos irmãos na fé, o que há de extraordinário nisso? E tem católicos e evangélicos que só saúdam os seus correligionários. Que coisa triste e feia. Os pagãos fazem a mesma coisa, disse Jesus. E conclui o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, dizendo: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Deus nos ama
não porque somos bonzinhos, porque bonzinhos não conseguimos ser. Deus nos ama não na medida das nossas virtudes, porque sabemos quão poucas são. Deus não leva em conta os nossos pecados, já nos teria destruído se nos punisse na medida deles. Deus nos ama abundantemente e quer que nós façamos o mesmo. Por isso o Filho, o seu Filho Jesus, vem nos dizer: imitem a estatura do Pai Eterno, sede perfeitos, como Ele o é. A todos, o apelo para a oração pela paz. Vamos ganhar esta situação conquistando numa grande corrente de oração, oferecendo nosso dia, nosso trabalho, nosso texto, nossa meditação particular, esta oração deste momento, para que o conflito no Oriente Médio e em todos os lugares do mundo onde não se ama, chegue ao fim e tenhamos um tempo de paz duradoura e desarmante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.